Bem-vindo ao quadro Leitura Guiada, o quadro aqui no canal, onde eu comento capítulo por capítulo de uma obra. Lembre-se que esse quadro é por oposição ao que eu quase que 100% dos casos fiz aqui no canal, que é a leitura compartilhada, que é onde a gente lê linha por linha, com várias digressões. Vamos então comentar o capítulo 3 do Hobbit, chamado Um Pouco de Descanso. Lembre-se então que, por mais que no capítulo anterior o Hobbit, ou seja, o Bilbo e os anões, tenham conseguido alguns mantimentos, eles estão longe de estar em situação perfeita. Eles estão ainda cansados, os mantimentos não são grandes coisas e há um certo tipo de situação de estar perdido, né? Eles estão. Eles sabem aonde eles querem chegar, mas eu não sei se você percebeu até agora que o plano deles é vaguíssimo, né? O que eles querem fazer? Eles querem ir até a Montanha Solitária e recuperar o ouro deles. Perceba, passaram-se gerações de pessoas, de anões, que não conseguiram fazer isso. Pense nos anões que sofreram um ataque. Claro, a maioria deles morreram dentro da montanha, mas pense que em determinado momento que o dragão tinha recém-atacado a montanha, recém-estabelecido ali, nós tínhamos o pai de Thorin, o avô de Thorin e o próprio Thorin vivos, e eles não foram capazes, né, os antigos reis sob a montanha, não foram capazes de pensar num plano, digamos assim, com o reino deles ainda fresco, né, não foram capazes de pensar um plano para retomar a montanha e matar o dragão. E, de repente, nós temos Thorin que diz que o seu plano é encontrar a montanha e simplesmente derrotar o dragão e se tornar novamente rei sob a montanha, né? Então, você vai concordar comigo que isso não é um plano muito bem detalhado, né? Então, o que eles vão fazer agora? Eles, para sanar algumas dessas dificuldades que eu mencionei para você, por conselho de Gandalf, eles vão ir até o Vale de Valfenda para encontrar o que se chama, tanto aqui no Hobbit quanto no Senhor dos Anéis, a última casa hospitaleira. A última casa hospitaleira onde as terras ali da Terra-média começam a ficar muito mais obscuras, muito mais perigosas, né? Então, antes que eles tenham que enfrentar as montanhas nevoentas, né, eles descobrem que há então essa casa que pertence a Elrond. Elrond é um elfo extremamente importante. Ele sobreviveu por eras, literalmente, por eras inteiras durante a história da Terra-média. Lembre-se que o elfo é o ser que não morre a não ser que você o mate. Ou seja, se ele consegue sobreviver às batalhas, ele não vai morrer por doença e nem de velhice, né? Então, por causa disso que nós temos Elrond, que tem lá centenas e centenas e centenas de anos. Ótimo. Bom, então eles andam um pouco e finalmente eles encontram Valfenda. Quando eles chegam lá, tem uma característica muito importante se você comparar tanto em menor medida com O Senhor dos Anéis, mas principalmente com o filme, né? Então, tanto com o livro O Senhor dos Anéis quanto o filme O Senhor dos Anéis. Você vai ver que a imagem que a gente tem dos elfos são aqueles seres, digamos assim, etéreos, altivos, extremamente belos, né? Eles são isso, mas aqui no Hobbit, além de ser tudo isso, eles são criaturas brincalhonas. Eu até sublinhei algumas partes aqui. O narrador diz o seguinte: riam e cantavam nas árvores, e uma bela de uma maluquice é o que eu imagino
que você tenha achado dessa canção. Isso porque o narrador, nessa passagem que eu estou lendo aqui, ele acaba de transcrever a canção dos elfos. Então eles são muito mais brincalhões, até bobos, assim, né? Mas repare, isso não elimina de forma alguma a altivez dos elfos. Eles simplesmente são criaturas felizes, né? A ponto do que, perceba uma outra parte aqui, a ponto de, primeiro de tudo, os anões acharem os elfos criaturas tolas, e alguns deles ficavam provocando e rindo dos anões conforme eles entravam em seu reino, né? Tem uma passagem até que o Thorin está atravessando ali uma ponte mais ou menos perigosa, ele está todo curvado, e a barba de um anão é sempre uma barba muito longa, muito mais longa até que a minha. E os elfos ali falam assim, ó, cuidado, Thorin, não vai molhar a ponta da sua barba no rio, senão ela vai ficar mais pesada ainda. Então, são criaturas que são puras, não todos, né? São criaturas com muitíssima experiência, vários deles têm mais de centenas e centenas de anos, mas ao mesmo tempo eles conseguem ser pueris. Lembre-se, pueril é também infantil. Infantil pode ser tanto no sentido negativo, mas pode ser no sentido positivo, né? Você pode falar da ingenuidade de uma criança, mas você pode falar da pureza de uma criança, né? Então, certamente, eles são criaturas alegres, né? Uma outra característica muito interessante é que conforme Bilbo foi entrando, eles começaram ali tirar sarro, né, do Bilbo, e falando da viagem dele, falando que o Bilbo iria entrar por um buraco de uma fechadura, ou seja, fazendo menção a detalhes da viagem, que nós não sabemos como eles ficaram sabendo, né? Como que eles ficaram sabendo quem era Bilbo e sabiam detalhes do próprio Bilbo? E aí nós descobrimos uma outra característica importante dos elfos, é que eles conseguem passar a informação muitíssimo rápido, né? O livro diz, o nosso narrador fala que as notícias entre os elfos correm tão rápido quanto os rios, e mais rápido ainda, em várias vezes, né? Bom, então finalmente eles chegaram lá, vão passar algum tempo em Valfenda. E o narrador nos diz que eles passaram vários dias, 14 dias, para ser mais preciso, ou ele diz mais do que 14 dias, e o narrador nos faz essa observação. Ora, é uma coisa estranha, mas coisas que são boas de aproveitar e dias que são bons de passar, a gente acaba descrevendo rápido, e não é grande coisa ouvir sobre eles. Enquanto coisas que são desconfortáveis, palpitantes ou mesmo sanguinolentas podem acabar virando uma boa história e de qualquer jeito precisam de um tempão para ser contadas. Então, nós temos essa afirmação do narrador que não há muito o que contar na felicidade, né? Repare, você tem lá, você passou todo vamos imaginar, né? Uma história de amor. E aí você passou 3 meses tentando conquistar a mulher do seu coração, né? E aí sei lá, vocês brigaram, e aí tinha um outro pretendente, e ela estava pendendo para esse outro pretendente, e você chorou, e vocês brigaram mais uma vez, etc, etc. Você me conta toda essa história de 3 meses, gera toda uma história, se você souber contar, cheia de suspense, né, de expectativa e tudo mais. Mas aí depois você finalmente conquista esta mulher, e ela se torna sua esposa, e você passa 20 anos de um casamento feliz. O que você vai me contar do teu casamento feliz? Mais ou menos a música do Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Isso é lindo, mas é todo dia, né? Então a felicidade, não é que a felicidade é desinteressante, isso é muitíssimo importante. É que a felicidade
é simples. Nós temos essa mesma ideia no começo do livro Ana Karenina, do Lev Tolstói. Ele basicamente diz assim, todas as famílias felizes, elas são felizes do mesmo modo. Mas as famílias tristes, atribuladas, não lembro o vocabulário que ele usa, cada uma é triste e atribulada da sua maneira, né? Ou seja, na felicidade é uma simplicidade, é uma coincidência de dias e de humor, né? Enquanto na tristeza, na tribulação, no conflito, você tem uma variedade de coisas, né? Bom, voltando para a nossa história, eles recebem então, lembra que eu falei aqui no começo do vídeo que eles estavam carentes de alguma coisa? Então eles recebem descanso, um ótimo descanso, todos eles são curados das suas feridas. Os pôneis também, eles ficam muito robustos e muito bem alimentados. Os próprios viajantes ficam bem alimentados. Eles recebem também provisões. Lembre-se que uma das coisas, isso a gente vê lá no Senhor dos Anéis, uma das coisas que os elfos conseguem fazer são comidas que são extremamente nutritivas e, no entanto, são muito leves. Então eles recebem também provisões e, talvez o mais importante, eles recebem conselhos para que esta aventura, que está muito no âmbito do abstrato, né? Vou matar um dragão e vou me tornar rei, comece a ganhar caras de algo mais concreto, né? O narrador não nos conta, mas ele exatamente... Deixa eu mudar minha frase. O narrador não nos conta exatamente o que Elrond falou para os anãos, mas ele diz que o Elrond ajustou ali vários planos que os anãos tinham, né? Que até mesmo Gandalf tinha, né? Dando vários ótimos conselhos. E, por último, meio por coincidência, né? Acontece o seguinte, quando eles estão vendo o mapa, Elrond coloca o mapa contra a lua, e a lua, quando a luz da lua bate no mapa, ela revela algumas runas, e essas runas, que são essas escritas, né? Elas são, acho que o livro chama de letras da lua, e elas têm essa característica de somente você só pode lê-las se elas estiverem sob a luz da lua. Só que essas daqui são de um jeito mais refinado ainda, que é o seguinte, você só pode ler se elas estão sob a luz da lua, mas da mesma lua em que as runas foram originalmente escritas, né? Nós estamos aqui na véspera do meio do verão, então perceba, é um dia específico, e de acordo com Elrond, isso que ele leu só poderia ser lido na noite da véspera do meio do verão, né? Então, ótimo, ele dá ali as instruções necessárias, diz para eles sobre as inscrições das runas, mas uma pergunta que nos fica é isso. Que coincidência, né? Como que pode uma coincidência tão grande assim? E é neste momento que nós temos que começar a nos perguntar sobre algo que vai ser respondido maravilhosamente bem lá no final do livro, que é o seguinte: isso é coincidência ou é providência? O que é providência? Existe um plano maior, mais profundo, que causa algo ou alguém, causa uma ajuda para as pessoas que estão sob a providência. Mais para frente, nós temos que falar um pouquinho mais sobre Gandalf, mas eu já vou te avisando que uma das coisas que Gandalf faz, e isso eu acho que eu mais ou menos deixei apontado no vídeo anterior, ele é instrumento da providência. Há um plano muito maior do que os anãos, muito maior do que Bilbo, muito maior até que os elfos. Há um plano e
Gandalf é aquele que vai ajudar. Mas perceba, esta ajuda da coincidência de eles chegarem ali e mostrar o mapa para Elrond exatamente no dia certo para que as runas fossem lidas, é uma coisa que está acima até da alçada do Gandalf. Já vou te avisando que não vai aparecer nada nesse sentido, não vai aparecer alguém maior, não vai aparecer um deus ali que vai fazer algo, mas essa providência, este algo maior, está certamente subentendido na história.